em construir vaso. Se ele sabe muito bem como construir um vaso, não tem vaso perdido para ele, viu? Talvez você não pegou, mas eu vou repetir. Se o oleiro sabe, é especialista em construir vaso, não existe vaso perdido para ele. Eu vou simplificar. Deus, ele te fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele te formou do pó da terra. Ele te conhece perfeitamente, cada parte do seu corpo. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que se foi feito se faria. Não existe nada perdido para ele. Eu vou simplificar. Os teus filhos que estão nas drogas, a qual muita gente tem olhado e tem dito, vai morrer lá. Não vai morrer não, porque não existe nada perdido para ele. O teu esposo que está no vício do álcool, que está se acabando na bebida, a qual muitos têm olhado e dizendo, vai morrer na cachaça. Não vai morrer não, porque não existe nada perdido para ele. Ei, olha para cá, esse diagnóstico que os médicos te passou, para alguém da tua família ou até mesmo para você, dizendo, é doença incurável, vai morrer. Ele está dizendo nesta noite, não vai morrer não, porque não existe nada perdido para ele. Toma posse desta palavra, porque Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar a sua história, porque não existe nada perdido para ele. Não existe nada perdido para ele. Escuta isso. Talvez você tenha olhado diante das situações, e diante das situações, você tem olhado à sua volta, ao seu redor, e são situações impossíveis diante dos seus olhos. Mas o Senhor está dizendo, o Espírito Santo do Senhor está dizendo, não existe nada impossível para mim. Para você, pode ser uma situação irreversível. Pode ser uma situação impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Não tem situação perdida. Assim, escute, como o vaso é na mão do oleiro, assim são vós na mão de Deus. Quem é que falou isso? Foi o próprio Deus falando para Jeremias. Assim como o vaso é na mão do oleiro, assim são vós na minha mão. O próprio Deus falou para Jeremias, entenda isso. Entenda isso. Não existe situação perdida. Assim como o oleiro sabia muito bem o que fazer com o vaso, Deus sabe perfeitamente o que fazer sobre a tua vida. O que parece perdido para muitos, para Deus é a solução. O que para muitos não tem saída, o que para muitos não tem solução, Deus traz a solução. Porque Ele desconhece o problema. Deus não encara problema, porque não existe problema que possa parar o agir de Deus. Entenda isso. O problema existe para nós. Pela nossa pouca fé, nós vemos problema em tudo. Só que Deus é a solução para todo problema. Por quê? Problema para Ele